Daí pessoal, mais um vídeo aqui, eu sou o Felipe Ascensioanes, psicólogo clínico e quem é você? Hoje eu vou contar uma história para vocês, clínica, sobre ciúmes e inseguranças. Depois da história, iremos aprofundar um pouco sobre esses princípios, sobre o funcionamento desse tipo de sentimento e dessas inseguranças e o que elas dizem sobre nós. Basicamente, como podemos lidar com elas, de modo bem prático, com as inseguranças e com esses ciúmes, que pode aparecer entre relacionamentos de casais, entre filhos, mães, pais e tudo mais. Vamos nessa? Solta a vinheta, produção! Antes eu gostaria de pedir um like para vocês e também que se inscrevam no canal e compartilhem suas dúvidas e impressões. Podem deixar aí nos comentários, ok? Então, vamos à história. Essa história de caso clínico, ela começa com uma mulher de 32 anos que procura o psicólogo para lidar com uma insegurança dela. Ela é recém-casada, praticamente um ano, e vem de um longo namoro. E quando eles casaram, basicamente, eles uniram os objetos deles, de valor, as roupas, e estavam vivendo sob o mesmo teto. Essa história é interessante porque ela mostra como os ciúmes e a insegurança, como eles podem aparecer de maneira deslocada do tempo e tudo mais. Bom, por que eu digo isso? Porque certa vez ela, reorganizando as coisas de casa, encontrou um álbum de fotos do marido. E ali nesse álbum de fotos havia uma moça chamada Francesa que se apaixonou por ele antes dele ter casado. E eles tiveram um breve relacionamento e tiraram aquela foto. Atrás da foto havia um bilhete de amor da moça, o que agravou um pouco a situação, porque já denunciou que eles tiveram algum envolvimento para ela. Quando ela olhou a foto, naquele momento, ela se deu conta de que ela estava incomodada. Afinal, não é uma situação agradável da gente verificar. Naturalmente, a gente pode se sentir inseguro, a gente pode se comparar, é um pouco involuntário isso. Tem mecanismos para sair dessa comparação, dessa insegurança. O que acontece é que ela sentia ciúmes do passado do marido. O que você pensa sobre isso? Os ciúmes do passado, difícil de lidar. E também essa história ela foi trazida por mim hoje aqui para o canal, especialmente para você, para que pudéssemos examinar um pouco, analisar, na verdade. Vocês podem examinar, ou seja, fazer um exame do que significa para vocês. Vocês podem avaliar a história, também. E nós aqui, o que eu faria aqui é uma breve análise, tá? Eu não vou ficar avaliando a história e nem ficar examinando muita coisa, não. É só uma breve análise. Bom, então, o ciúmes, ele envolve um sentimento que, no caso dela, dessa história, ela queria apenas se sentir única, exclusiva. Gostaria de receber completamente todo o afeto do atual marido, de maneira atemporal. Não importa o que aconteceu antes, nem o que acontecerá depois, o que temos é o agora. Então, ela estava se nutrindo desse sentimento. Quando ela vê uma foto de uma francesa e o seu atual marido, numa outra época da vida, por mais que ela não saiba da história, ela também não gostaria de perguntar sobre para ele. Porque quanto mais elementos, mais difícil a coisa vai ficando. Quanto mais você pergunta sobre, é importante você ter certeza que você conseguirá aguentar o que você ouvirá. Porque no caso dela, esse passado, ele não compete com ela efetivamente. Não está lá do lado no trabalho, na rua, na academia do prédio. Não é uma pessoa do presente, como a gente pode sugerir que o ciúmes venha daí, de aquela colherada boa de algo que eu gosto muito, que tá vindo para mim e vai para a pessoa que eu amo. É isso que é o afeto, o relacionamento amoroso. O amor, no caso, ele é uma ofensa ao ego. Então é natural que nós queiramos essa exclusividade, que tudo que nós gostemos também vá para o outro.
E coisas que o outro gosta podem vir para nós. O ciúmes, então, ele tem esse ego um pouco ofendido, porque podem aparecer também crianças, né? Uma criança tem autismo e tem mais gente cuidando dela do que uma equipe de Fórmula 1 cuida de um carro. E a irmã mais velha, às vezes, que não dá tanto problema, não recebe tanta atenção assim. Isso pode gerar um ciúmes também. É difícil para os pais também lidar com ciúmes entre os filhos, porque cada um tem uma necessidade. E fazer de maneira equânime, igual, para os dois, é bem difícil. E às vezes tem aquele tipo de reação de ciúmes também, onde um quer uma coisa, aí o outro nem queria tanto, mas como o outro quer, aí é uma maneira da gente saber que nós somos amados quando o outro nos escolhe, quando o outro vai em nossa direção. No caso dessa paciente, ela começou a desenvolver umas inseguranças. Então, ela se perguntava assim, será que esse meu atual marido já foi tão feliz assim comigo? Será que ele já sorriu assim tanto comigo? Ou apenas com essa outra mulher do passado distante? Então ela não falava com ele sobre isso. Por um lado, a gente pode analisar que o não falar pode ser positivo, né? A princípio. Porque se eu não falo, eu não estou cutucando algo que me dói. E ao mesmo tempo também o outro não sabe. Então, desse modo, eu consigo olhar a pessoa sem que ela fique pensando nesse assunto. Aí eu posso extrair mais informações, né? Então tem essa postura. A pessoa fica em vigília, mas não fala. Acontece que algumas mulheres vão lá e falam. Às vezes, quando o ciúmes é de alguém desconhecido, a pessoa fala assim, olha lá, a mulher, né? Senti ciúmes daquela pessoa. Às vezes o homem vai lá e olha. Ela te olhou, né? Aponta. Às vezes a mulher também. Se o homem fala, olha, tô com ciúmes daquela pessoa, aquela pessoa passa a ser mais notada dentro do relacionamento. Aquela atenção que poderia estar nutrindo os dois, ela vai para uma outra pessoa. Tem muitas pessoas que gostam de causar ciúmes também nos casais, porque por várias razões, mas uma delas às vezes a pessoa quer saber qual que é o poder dela de atração, sex appeal, será que eu consigo abalar os outros, né? E nesse caso da história, a paciente, toda vez que vinha um marido e ele chegava no trabalho, ou antes de sair, ou em momentos de lazer, que eles conviviam juntos na mesma casa, convivem, né? Ela ficava estranha, ela não estava autêntica, ele percebia isso, né? Perguntava, o que está acontecendo? Você está bem? E um mecanismo que pode mostrar bastante insegurança, talvez feminina, às vezes a mulher, ela se esconder atrás de uma perfeição. Tem um psicanalista, amigo meu, mais velho, aposentado já, que ele falava, mulher bonita não solta pum. Mas a verdade é que às vezes a mulher, dentro da sua feminilidade, pode se aprisionar nessa perfeição. Então ela só deixava ele chegar perto dela quando ela se sentia perfeita. Aí é difícil. Essa perfeição afastava os dois. Então, dentro do ambiente de escuta, nós pudemos compreender melhor essas inseguranças, né, ali no encontro. E ela acabou não precisando lidar com esse assunto junto ao atual marido. Ela perguntou, mostrou a foto, ele falou algo acerca daquilo e aquela foto perdeu a importância. É claro que a presença da foto para ela já causava incômodo, causava ciúmes, então ele teve que se livrar da foto. Provavelmente. Na verdade ele se livrou mesmo da foto. Eles tinham aquelas máquinas de triturar papel, aí trituraram a foto. E para ela foi bom, né? Foi um gesto do atual marido. Então, essa parte das ações que nós tomamos para nos sentirmos mais seguros, vale a pena cada um de vocês examinarem. Porque cada um tem um ponto de força, cada um tem o seu lugar onde lá você se sente mais seguro. Lá você se sente mais confiante. Lá você compensa algumas inseguranças. Às vezes é debaixo da água de uma piscina, às vezes é no dojo de uma arte marcial, às vezes é dentro de uma quadra de tênis, às vezes é num caderno, numa escrita, mas sempre há uma atividade onde nós podemos retomar essa autoconfiança, essa segurança, um ponto de apoio vital
para nós, né? E no caso dessa paciente, ela gostava de se arrumar, mas essa busca pela perfeição acabou fazendo com que ela se afastasse do marido, né? Demoraram alguns dias, algumas semanas e meses para que ela pudesse falar sobre isso. Mas essa é uma história que eu compartilho com vocês aqui acerca dos ciúmes, quando podemos sentir ciúmes do passado daquela pessoa amada. Claro que eu não encerro os ciúmes nessa única história, tem tantas e tantas possibilidades de o ciúme se fazer presente. Muitas vezes é através dos ciúmes que nós nos damos conta que amamos realmente alguém. Puxa, eu realmente gosto daquela pessoa quando ela faz aquilo para mim. E às vezes nós gostamos de nos sentirmos exclusivos. É difícil esse lugar de intimidade, porque não é só com o nosso parceiro ou parceira amoroso, né, que nós temos essa intimidade em todos os sentidos, em todos os assuntos, em todas as... Por mais que seja uma busca, né, seja algo importante. Outra coisa também que foi importante, né, quando essa paciente começou a trazer essa queixa da questão do passado do marido, em um dos encontros surgiu um certo ahá, o que nós chamamos de insight, que eu falei para ela assim, se você está com ele, provavelmente essa francesa participa disso, participou, né, de algum modo. Talvez se ele não tivesse estado com essa outra mulher ali no passado, talvez você nem gostasse dele. Essa ideia foi provocante, afinal, ela mesma também tem um passado. Ela mesma também teve seus deslumbramentos, né? Ela também já se relacionou, ela também já se frustrou. Então, esse tipo de resolução, ela nos ajuda a uma aceitação da situação, diminui a nossa comparação com o outro, faz com que nós vejamos mais o outro, mais a fundo como ele é. E, de certo modo, nos obriga a entendermos que o nosso parceiro, parceira, tem uma história que já vem em curso, que não vai acabar com a nossa saída da vida dele e que não começou com a nossa entrada na vida dele ou dela. Eu vou fechar o assunto e encerrar. Não se esqueçam de deixar seus comentários aí, por favor, e também se inscrever neste canal. Para mais histórias de casos clínicos ou histórias de outros ambientes, de outros contextos, aqui você terá um lugar para ouvir essas histórias e conversar com elas também. E estou à disposição de todos vocês. Tenham uma boa semana, pessoal. Até o próximo vídeo.